Olá pessoal, iniciando agora o módulo de correção do concurso, da prova, através aí da nossa análise, do nosso estudo, referente ao concurso da Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto, a GCM. Se surgiu alguma dúvida durante essa correção, lembrando que ela é do gabarito tipo 1, branca, né, da cor branca. Surgindo alguma dúvida durante essa correção, não deixe de encaminhar e-mail para josegomes.rp14@gmail.com. Bom, questão 25, que é onde inicia o nosso módulo da nossa matéria de legislação federal. Então, com base na Lei 13.869 de 2019, analise as afirmativas a seguir no tocante às sanções de natureza civil ou administrativa. Então, está lá as afirmativas. A primeira: as notícias de crimes previstos na lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Correta, né? 2. As responsabilidades civil e administrativas são, aí já seria o erro, né? Estaria muito tranquilo de perceber, são dependentes da criminal, na verdade são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. E a terceira afirmativa: faz coisa julgada em âmbito civil, assim como administrativo disciplinar, a sentença penal. Veja que aí muita gente pode ter confundido e equivocado, porque a 3 está correta. Que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa e em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Como se ele tivesse sido absolvido, né? Então, obviamente que na esfera criminal, se a pessoa não foi responsabilizada no âmbito penal, vai fazer coisa julgada, ou seja, vai ser também inocentado no âmbito civil e também no administrativo disciplinar. Então, como a primeira e a terceira estão corretas, a alternativa certa é a alternativa B. E aí está a correção, ó. Muito tranquilo, está lá no nosso material. Nós chegamos a falar disso também durante a aula. As notícias de crimes previstos na lei que descreverem, ainda até ressaltei, né, falta funcional serão informadas para a autoridade competente com vistas à apuração. Está lá no artigo 6º, está igualzinho na afirmativa 1. Veja lá, ó. As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente de sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Aí veja o parágrafo único. As notícias de crimes, igualzinho, previstos nessa lei, que descreverem falta funcional, serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Idêntico, né? Está na sua apostila. 2, né? Afirmativa 2. As responsabilidades civil e administrativa, ele colocou que são dependentes. Então, na verdade, o artigo 7º está aí entre parênteses para a gente poder analisar, né? Está aqui, começa aqui, ó. Fala o seguinte, o artigo 7º da lei: as responsabilidades civil e administrativa, tá aí igual, né? O que eles mudaram só a palavra. São independentes e não dependentes. Tá aí, ó. Independentes e não dependentes. Então a 2 está incorreta. Da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Então, a 2 estava incorreta. A 3 está correta, conforme o artigo 8º da lei. Então, faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade e em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Então, aí, alternativa, questão 25, alternativa B, no gabarito tipo 1, cor branca, né? Questão 26. Com base no que dita a Lei 4.717 de 1965, veja, são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas na lei nos casos listados nas alternativas a seguir, à exceção de uma. E ele quer que se assinale qual é a exceção aqui das alternativas que não vai causar nulidade do ato lesivo, né, praticado aí contra o patrimônio
público. A gente estudou sobre esse caso também, a gente falou isso em sala de aula. A resposta é a alternativa B, porque veja, ele praticamente Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ele só muda a alternativa B do que está lá no artigo 2º da Lei 4.617/65. Pode comparar aí a questão do concurso, né, e o que está nas alíneas do artigo 2º da Lei 4.617/65. Veja que só alterou mesmo a B, né? Colocou aqui a palavra superação. Superado o vício de forma é que quando o vício formal daquele ato não foi tão grave que ele foi superado, ou seja, ele foi transformado, ele foi corrigido o ato que estava sendo considerado como vicioso e passou a ter validade. Então, a palavra superação não cabe aqui como uma das alternativas, né, como uma das possibilidades de considerar nulo o ato lesivo ao patrimônio das entidades, né? Então, nesse caso, a resposta está lá no artigo 2º da lei. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de igualzinho, né? Só o B aqui que mudou, tá vendo? Então, incompetência, vício de forma, lá estava a superação do vício de forma, né? Ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos, desvio de finalidade. Então, parágrafo único para a conceituação dos casos de nulidade, observar-se-ão as seguintes normas. Aí ele ainda explica o que é cada um. Então, o item B explica sobre o vício de forma. Então, o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular. Então, se superou isso, não tem mais vício de forma, né? De formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. Então, veja aí que superado o vício de forma, não há que se falar em tornar nulo o ato lesivo. Então, realmente, a resposta correta também da 26 é a alternativa B. 27. De acordo com o que estabelece a Lei 7.716 de 89, recusar ou impedir, veja aí os verbos do tipo, né, criminal, acesso a estabelecimento comercial. Por incrível que possa transparecer, nós falamos dessa diferenciação. Lembra de hotel, estabelecimento comercial, nós citamos isso em aula. Então ele perguntou, constitui crime com pena de reclusão de... Então, 1 a 3 anos, está lá no artigo 5º da Lei 7.716 de 89. Até grifei aí que era se tratando de impedir, recusar acesso a estabelecimento comercial. E ainda nós citamos ele durante a nossa aula, porque mudava a pena, né? Mudava ali a pena entre estabelecimento comercial, entre hospedagem. A gente mencionou que era mais importante a pessoa... era mais, o crime era mais danoso, lembra? Se fosse referente a uma hospedagem do que um estabelecimento comercial, e exatamente caiu aí o estabelecimento comercial. Então a reclusão, a resposta era mais simples, né, de 1 a 3 anos. Artigo 5º, recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Pena reclusão de 1 a 3 anos. Bem tranquila essa aqui para eu ter acertado. Bom, 28. Com base no que ensina a Lei 12.037 de 2009, analise as afirmativas a seguir. Então ele fala lá da identificação, né? Poderão ser colhidos os registros biométricos de impressões digitais, de íris, face e voz dos presos provisórios ou definitivos, a gente falou isso em aula também, mesmo quando tiverem sido extraídos por ocasião da identificação criminal. Veja que aqui é um detalhe que não corresponde corretamente, né? A gente vai passar aqui para a correção para vocês entenderem. O inciso 1 é incorreto, por quê? No parágrafo 4º, artigo 7º-C, parágrafo 4º do artigo 7º-C fala que poderão ser colhidos os registros biométricos de impressões digitais de íris, face e voz dos presos provisórios ou definitivos, até aí tudo bem, quando não tiverem sido distraídos por ocasião da identificação criminal. Então veja que na afirmativa 1, ela fica incorreta porque não tem o mesmo quando que está lá na prova. Esse mesmo quando aqui, né? Na verdade, ele trocou o mesmo quando para o quando que deveria ser. O correto era o quando não, que está aqui, ó, quando não tiverem, não mesmo quando. Então só vai ser possível quando não tiver sido extraído por ocasião da identificação criminal. Mesmo quando extraído da identificação criminal, a lei não permite.
E aí as demais estão corretas, né? Que era a resposta do concurso, que era a alternativa C, afirmativas 2 e 3, que estão corretas, né? E a afirmativa 1 equivocada. Por que a 2 e a 3 estão corretas? Porque o parágrafo 5º fala que a 2 está correta e o 6º fala que a 3 está correta. Vamos ler o parágrafo 5º. Poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais ou com ele interoperar os dados de registros constantes em quaisquer bancos de dados geridos por órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, das esferas federal, estadual e distrital, inclusive pelo Tribunal, que eu até chamei a atenção na aula, né? Não esquecer do Tribunal Superior Eleitoral. Muita gente que não estudou ia pôr errado porque não acho que tem a ver com o tema, né? E pelos institutos de identificação civil. Então, exatamente igual está lá no inciso 2 do artigo 7º, parágrafo 5º, inciso 2, tá bem? E aqui o parágrafo 6º traz a afirmativa correta do 3, né? Que no caso de banco de dados de identificação de natureza civil, administrativa ou eleitoral, a integração ou compartilhamento dos registros do Banco Nacional Multibiométrico e de impressões digitais será limitado às impressões digitais e às informações necessárias para a identificação do seu titular. É idêntico ao parágrafo 6º do artigo 7º-C, ok? 29. Em relação aos direitos individuais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa incorreta. Isso aí que acho que muita gente pode ter errado também. Então, incorreta, né? Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante ato infracional por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Está correto, né? Isso está estabelecido lá no artigo 106, tá? Ele fala o seguinte, exatamente igual ao texto que está aí. Na B, ele fala exatamente igual ao parágrafo único do artigo 106 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. Então, esse aí é a correta, está correta, não é para assinalar ela, né? O item B está no parágrafo 1 do artigo 106. O item C também está, a alternativa C também está correta, porque essa está prevista no artigo 107 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é idêntico ao que está na alternativa C. Então fala lá, a apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido, adolescente, ou à pessoa por ele indicada, idêntico ao da lei, ao artigo 107 do Estatuto da Criança e Adolescente. Nós falamos disso em aula, bastante. Parágrafo único é a alternativa D, do 107, que também está correta. Então, examinar-se há, desde logo, sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata, né, do adolescente. É a alternativa D, que também está correta, então não é a resposta que nós devemos dar aqui na questão. E a incorreta, por uma questão que eu bati muito na aula, né, falei bastante do prazo máximo da internação. Então, a internação antes da sentença, que eu falei também sobre isso, bastante, né, pode ser determinada, né, pelo prazo máximo, nós falamos isso aí várias vezes, de 45 dias. E na alternativa E, está falando que o prazo máximo seria de 30 dias. Então, equivocadamente, a alternativa E é a incorreta e, consecutivamente, a resposta, já que a pergunta era incorreta, da questão 29. 30. Com base no Estatuto do Idoso, analise as afirmativas a seguir. Incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Está correto. 2. Afirmativa 2. É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Também está correto. Lembra que a gente citou isso em aula? A gente falou bastante, né? Que tomar cuidado com o que a gente vive no dia a dia, né, na prática, com o que a lei determina. Porque a gente sabe que falta medicamento, não entrega medicamento,
A gente sabe que há um preço diferenciado nos planos de saúde por causa da idade. Você tem lá, a partir de tal idade começa um valor diferente, né? Só que aí entra numa discussão de direito, eu até falei isso em aula, que não cabe aqui para o concurso. E foi o que aconteceu, veio que caiu exatamente isso, né? E pode levar as pessoas a errar, aquelas que não estudaram. Então, realmente o Estatuto do Idoso dá esse direito para o idoso, né? E 3, as pessoas idosas com deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado nos termos da lei. Todas aqui estão corretas. Nesse gabarito que a gente está corrigindo, tipo 1 da cor branca, ele trouxe como resposta a alternativa C, que fala que só as afirmativas, 2 e 3 estariam corretas. Mas, na verdade, a resposta é a E, né? Segundo a lei, segundo o Estatuto do Idoso, está aí também a gente apresentou no recurso, né? O inciso 1, a afirmativa 1, está a resposta no artigo 15, parágrafo 2º, idêntico ao que está na afirmativa 1. Então, incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas gratuitamente, está idêntico, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como prótese, órtese e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação e reabilitação. Então, isso está correto, né? Não tem nada de errado na afirmativa 1. A afirmativa 2 está texto idêntico, né? Artigo 15, parágrafo 3º, e a afirmativa 3, o texto idêntico, artigo 15, parágrafo 4º do Estatuto do Idoso. Então, todas as afirmativas estão corretas no gabarito que a gente está corrigindo. Está equivocado, fala que a resposta seria C, quando na verdade a resposta é a alternativa E, ok? Espero que vocês tenham acertado aí no concurso, porque nós falamos bastante disso também nas nossas aulas. 31. Com base na Lei 11.340 de 2006, a gente também focou muito nela, eu disse dos conceitos, lembra? Caiu um deles, né? Em relação à mulher, a violência entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, lembra que eu falei da salada na pergunta? E diminuição do autoestima idêntico ao que está na lei, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, que vise degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças. Aqui você já teria que descartado física, né? Teria que ter descartado física e patrimonial já, né? Crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento. Então você ficaria aqui só na moral e na psicológica, né? Tranquilamente. Ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição quanto mais, insulto, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde, gente. Aí é a resposta. Psicológica. E a autodeterminação denomina-se violência psicológica. E o texto é o idêntico ao do artigo 7º, artigo 7º, inciso 2, da Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 2006. Então, muito tranquilo ter acertado essa questão 31 também, né? Questão 32. A Lei 11.343 de 2006, né, a Lei Antidrogas, estabelece regras para o tratamento do usuário ou dependente de drogas. Isso aqui eu coloquei até no resumo para vocês, né? Sobre tratamento do usuário ou dependente de drogas. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos lá. A internação de dependente de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares, e deverá ser obrigatoriamente autorizado por médico devidamente registrado no CRM do estado onde se localiza o estabelecimento do gosto da internação. Correto, né? É considerada internação voluntária aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas? Sim, correto. É considerada internação involuntária aquela que se dá sem o consentimento do dependente? Ok. A pedido de familiar ou do responsável legal? Ok. Ou na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde? Sim. De assistência social? De órgãos públicos integrantes do SISNAD? Sim. E aqui que está o erro. Ou de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida. Então, a 3 está incorreta. A resposta aí do gabarito é a alternativa A. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. A correção detalhada está aqui.
porque traz, é idêntico ao que a gente aprendeu, está na nossa apostila, né? A afirmativa 1, que está correta, é o artigo 23A, parágrafo 2º da Lei Antidrogas. A alternativa correta da afirmativa 2, que está correta, está disposto no artigo 23A, parágrafo 3º, inciso 1, está correto. E a que está incorreta, o texto correto, está no artigo 23A, parágrafo 3º, inciso 2. Então ele fala o seguinte, mostra que está incorreta, já que ou não é o que determina a lei, mas sim com exceção de servidores da área de segurança pública. Então ou ali que está equivocado, quando na verdade é exceção os servidores da área de segurança pública. Nós falamos também bastante desse tema e de internação e sobre esse detalhe nas aulas juntos. Nós trabalhamos sobre isso. E aí nós terminamos aqui a correção desse concurso. Espero que todos tenham saído muito bem na nossa matéria e nas demais, e que eu possa encontrá-los aí na profissão o mais breve possível. Até mais, até breve.